Dizem que o Vene cancelou todas aquelas assinaturas de streaming, porque ele não assiste mais série, mais filmes, mais nada. Ele só assiste as entrevistas do Felipe Luiz. Ele fica maratonando. Errei? Acertei. Não, você tá certíssima. De verdade. Eu sei disso. Tem sido uma aula assistir as coletivas do técnico Felipe Luiz, inclusive é uma crítica a vários treinadores. Por exemplo, o Abel Ferreira, assistiu o Abel Ferreira depois do jogo do Palmeiras, é um saco, porque ele só reclama e não fala nem um pouco de futebol. Parece que se ele não tiver nada para reclamar, ele vai reclamar de não ter nada para reclamar. Já o Felipe Luiz, ele fala de futebol. E muito pelo contrário, quando ele recebe uma pergunta assim, uma pergunta boa, ele responde, ele não foge, ele não sai pela tangente. E é isso mesmo que você mencionou, Felipe Luiz, é bom você assistir, porque você começa a entender o porquê das escolhas. Você concordando ou não, mas você entende, e você entende ali que o Felipe Luiz, ele é coerente no dia a dia dele, nas escolhas dele, para poder montar a equipe, enfim, montagem de elenco. Então eu acho que todo mundo deveria parar e assistir ao Felipe Luiz na entrevista coletiva. E final de semana tá chegando, tem mais 2 dias pra brigaiada aqui. Porque é Vasco e Flamengo, o primeiro jogo, o segundo Flamengo e Vasco. 2 não, 3. Não, é porque é ida e volta, né? Não, quarta, quinta e sexta. A gente vai hoje brigar aqui até o jogo. É porque na verdade estou esperando que Não, sexta, zero briga. ou vocês vão ter que me aturar ou vocês vão me atazanar. Entendeu? Então tô retirando a sexta-feira. Mas quarta e quinta-feira, vocês vão sair no pau. O pau vai começar agora. Esse jogo, ô Lucas Pedrosa, ele vai ser no estádio Newton Santos, lá na minha casa. Eu vou ter que trabalhar, isso? Vamos lá. Tu vai me botar pra trabalhar sábado de carnaval, ô Lucas Pedrosa? Não tá garantido ainda. Segura a tua escala. É o seguinte, quando a comissão técnica, a diretoria do Vasco, os jogadores saíram de São Januário após a vitória contra o Botafogo, e obviamente o Vasco queria jogar em São Januário, porque na minha visão é um absurdo São Januário não poder ser utilizado, porque o BEP não garante a segurança lá. Os jogadores entenderam que jogar em São Januário seria a primeira opção, e a diretoria e a torcida do Vasco, porque é uma vantagem de mando, já que o jogo é ida e volta. São Januário não é possível por tudo que a gente já falou aqui. Então, no domingo à noite, estava decidido que ia ser no Maracanã. 2 jogos no Maracanã. Na segunda de manhã eu conversei com pessoas da diretoria também, a tendência era Maracanã, até que na parte da tarde foi levantada a possibilidade do Newton Santos, da diretoria, com a comissão técnica e também com os jogadores. E esses jogadores, alguns se manifestaram a favor do Newton Santos, outros não deram opinião, outros preferiam Maracanã. Então, o que eu soube? Que a diretoria do Vasco, a princípio, no fim da noite, tinha uma posição de vamos escutar os jogadores e entender o que eles vão falar. Até porque ontem o Vasco estava de folga. Isso foi falado em troca de mensagens e numa conversa muito mais informal. Hoje o Vasco se representa na parte da tarde e vai ser definido. O martelo vai ser batido. Se o jogo vai ser no Newton Santos ou no Maracanã. Se você quiser saber minha opinião, eu posso dar também. Eu quero saber a opinião dos dois. Vamos lá. Eu vi que tem uns torcedores que ficaram bravos. Antes eu posso trazer o lado do Flamengo? Isso, boa. Sim, Porque claro. é melhor, porque aí a gente dá a nossa opinião em cima dos dois lados. O Flamengo não é contra essa ideia. O Flamengo só acha muito difícil a PM autorizar por se tratar de um jogo de altíssimo risco. Estamos falando de 2 torcidas que têm uma rivalidade enorme e a gente sabe como é a segurança, difícil a segurança lá no Newton Santos. O Flamengo acha difícil a PM autorizar. No Newton Santos. Outro ponto que dirigentes me falaram foi o seguinte: acharam incoerente, porque o Felipe Coutinho, um dos principais jogadores do Vasco da Gama, veio publicamente reclamar da grama sintética. E aí o Vasco da Gama, a diretoria, vai levar justamente um jogo para um gramado de grama sintética, que é, no caso, o Newton Santos. Então, oficialmente, o Flamengo não se manifestou e não é contra, mas acha difícil a PM autorizar e acha incoerente por conta disso, porque um dos principais jogadores do Vasco é contra a grama sintética e o Newton Santos possui esse terreno. Opinião agora, tá? Informação foi dada. Agora vamos ver se o pau vai torar. Opinião do Lucas Pedrosa. Acho que não, pela cara deles eles não vão discordar. Não, muito pelo contrário, até porque eu conheço o meu companheiro Vene. É o seguinte, pra mim não há nenhum argumento plausível que faça o Vasco mandar o jogo no Newton Santos em relação ao Maracanã e isso seja positivo. Primeiro ponto. A torcida do Vasco não é identificada com o Newton Santos. A torcida do Vasco não tem costume de ir ao Newton Santos. A torcida do Vasco e o Vasco dentro de campo contra o Flamengo, num gramado sintético que deixa o jogo mais rápido, não tem vantagem de nada.
O time do Flamengo é mais veloz e mais qualificado para jogar em um campo veloz do que o Vasco da Gama. E tem um outro ponto que para mim é o mais importante, que além dessa discussão do Felipe Coutinho, que é um dos líderes contra o gramado sintético, ele é um dos líderes, ele não é um jogador que apoiou, ele é um dos líderes contra o gramado sintético, mas que na minha visão é muito importante da gente citar aqui. O retrospecto do Vasco não é ruim contra o Flamengo, no Newton Santos, no Maracanã ou em São Januário, é ruim em todos os estádios, porque hoje, infelizmente, nos últimos 6, 7 anos, o Flamengo tem uma equipe muito superior ao do Vasco da Gama, então não importa o campo. O que, na minha visão, mais pega é rasgar a coisa mais gostosa que existe no futebol carioca, que é o Vasco e Flamengo dentro do Maracanã. Ah, porque o Flamengo joga sempre no Maracanã. Ok, o Vasco também sempre jogou no Maracanã e sempre conseguiu bater de frente com o Flamengo na sua história. Ultimamente, recentemente, realmente está complicado pela discrepância dos elencos. Mas os jogadores usarem a chegada ao Newton Santos, a mudança para o Newton Santos como algo que vai desfavorecer o Flamengo por tirar eles da zona de conforto, para mim, é uma utopia também. Porque o Vasco vai sair da zona de conforto também. O Vasco não joga no sintético, o Vasco não treina no sintético, pelo contrário. Então assim, você tá rasgando a história do futebol carioca, você tá tirando a oportunidade desses torcedores, inclusive, que estão muito mais habituados aí ao Maracanã, que tem um melhor acesso, que tem ruas mais largas, que tem segurança, que tem uma acústica melhor, que é um estádio melhor, é um palco melhor, com todo respeito ao Newton Santos, que eu sempre prego esse respeito, não acho o Newton Santos ruim, muito pelo contrário. Eu já ia te perguntar. Mas Vasco e Flamengo é Maracanã, assim é a história do futebol carioca. Se o torcedor do Vasco ou se os jogadores do Vasco estão receosos porque lá é a casa do Flamengo, sabe o que tem que acontecer? Todo mundo se mobilizar para jogar 50-50, para comprar o ingresso, para lotar o estádio, que seja 60-40, mas que a torcida vá e compareça. Tem uma mobilização da torcida, dos jogadores, do clube para comparecer ao Maracanã, que é o palco principal do futebol brasileiro, um dos maiores do futebol mundial e também sempre foi o palco do Vasco e Flamengo. Então, para mim, trocar para o Newton Santos para tentar causar algum tipo de desfavorecimento ao Flamengo é um apequenamento da própria história do futebol carioca e da própria história do Vasco. O Vasco não precisa disso. O Vasco tem que jogar no Maracanã. Essa é a minha visão. Olha, eu concordo com o Pedrosa, vamos ver a opinião do Vene. Eu também acho que a gente sempre fala aqui, a gente sabe que hoje quem cuida do Maracanã, né, de forma de frente, é o Flamengo e o Fluminense. Eles têm esse cuidado. Mas a gente entende também que o Maracanã sempre foi, sempre, sei lá, o palácio do futebol. É o estádio que recebe e é a casa de todo mundo. Vamos relembrar o Botafogo quando jogou contra o Criciúma lá no Maracanã no ano passado. E todo mundo se sentiu em casa, pessoas resgatando memórias, porque o Maracanã foi e é palco sempre do futebol carioca. Então eu não consigo também entender uma estratégia positiva em tirar o Vasco do Maracanã, que também é dele, eu digo num sentimento sendo do Vasco, para tirar o Flamengo da zona de conforto e também tirar o Vasco da zona de conforto. Porque o estádio Newton Santos não é a casa do Vasco. Enquanto você falava, eu estava buscando entender um motivo para o Vasco da Gama tirar esse jogo do Maracanã e levar para o Newton Santos. É fazer o quê? Desfavorecer o Flamengo, mas você também vai desfavorecer os seus jogadores. Na verdade, você vai ajudar o Flamengo, porque num terreno de grama sintética, o jogo vai ser mais rápido, o que o técnico Felipe Luiz prefere 1000 vezes. E será um jogo disputado em campo neutro para os dois. Não vai ser nem nada benéfico para o Vasco da Gama. Não faz o menor sentido a diretoria do Vasco ou os jogadores quererem levar esse jogo para o Newton Santos. Para o Flamengo vai ser melhor ainda. É por isso que o Flamengo não é contra. É óbvio que a preocupação do Flamengo é muito mais a segurança. Acabei de trazer aqui os argumentos. Por conta disso, briga, lá é muito mais difícil fazer segurança. Estamos falando de um sábado de carnaval. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, para o Flamengo, se esse jogo fosse no Newton Santos, seria melhor para o Flamengo. Eu acho que o Vasco sairia perdendo nessa situação. E eu acho que esse jogo deveria ser no Maracanã, tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta. Estamos falando de um palco maravilhoso. E outra, na última entrevista coletiva, o Felipe Luiz disse que o gramado do Maracanã melhorou. O gramado não está ruim atualmente. Ele vai ficar ruim com a quantidade de jogos que o estádio vai receber da dupla Fla-Flu. Agora, esse jogo, eu acho que deveria acontecer no Maracanã. E se for levado para o Newton Santos, quem vai se sair melhor nessa história toda vai ser o próprio Flamengo. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, Felipe Luiz está em busca de um reforço de peso para o Super Mundial de Clubes e o nome escolhido pelo treinador é do Hulk. Isso mesmo, o atacante do Atlético Mineiro, Felipe Luiz, que tem um carinho especial pelo futebol de Hulk, inclusive já teria feito uma ligação para o jogador, apresentando o projeto do Flamengo e expressando seu desejo de contar com ele na equipe. A relação entre os dois vem de longa data, desde os tempos de seleção brasileira, e isso pode ser um fator decisivo para a negociação.
Hulk é conhecido por suas habilidades em campo, como a finalização de fora da área e sua capacidade de cobrar faltas. Além disso, sua versatilidade permite que ele jogue tanto como centroavante quanto como ponta direita, o que poderia criar uma combinação explosiva ao lado de Pedro no ataque. Juntos, eles poderiam formar uma das melhores duplas do Brasil, trazendo ainda mais força ao setor ofensivo do Flamengo. Outra vantagem é que Hulk é um atleta que se cuida muito, o que significa que ele se machuca com pouca frequência, um aspecto crucial para qualquer equipe que deseja ter um elenco forte e disponível ao longo da temporada. A intenção do diretor do Flamengo é oferecer um contrato de 2 anos para o jogador, o que seria uma excelente notícia para os torcedores, pois Hulk é considerado uma das melhores contratações recentes do futebol brasileiro. Se essa negociação se concretizar, o Flamengo se tornaria ainda mais forte e competitivo, não apenas no cenário nacional, mas também em competições internacionais. Na minha opinião, Hulk é um excelente jogador, joga praticamente todos os jogos até o fim, não tem lesões, é um cara extremamente dedicado ao futebol e isso faz total diferença para quem quer jogar em alto nível, mesmo na idade atual dele. Então foi isso, nação. Já peço que deixe a curtida o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.